Graça e paz, amados. Tudo bem? Como é que vocês estão nessa quinta-feira? Tudo jóia? Aqui é Karen, falando com vocês direto do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, indo pelas ondas do rádio Resgate Sem Fronteiras, .minharadio.fm. Quero pegar uma corona contigo aí no teu carro, no ônibus, para ti que já tá chegando em casa e tá online ouvindo a rádio Resgate Sem Fronteiras. Se tu quer entrar em contato conosco através do e-mail, o nosso endereço é resgatesemfronteiras@gmail.com. Ou, se prefere falar através do WhatsApp, é 5499 670 8990. Para falar conosco aqui do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, você acessa o YouTube e a nossa página é @PenielDeus76. Entra lá, curte a nossa página, ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma das nossas novidades. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Quero falar com vocês, né? Não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores, os nossos amigos, o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles, os caras são fera, são profissional mesmo. Telefone 5498 151 5525. Aí tu fala direto com eles, prepara teu ar-condicionado aí agora pro verão, que tá prometendo uns calorão, né? E eu quero lembrar vocês também da FATEB. FATEB, o polo de Nova Petrópolis. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros cursos também. Informe-se pelo telefone 54 999 31 86 99. Amém? Aqui todos os recadinhos dados. E daí eu quero falar contigo. O que achou do nosso programa de ontem? A gente conversando sobre Timóteo. Falamos sobre 1 Timóteo, capítulo 1 e 2. Tá lembrado? Tá lembrada, minha irmã? Hoje a gente vai na sequência. Hoje nós vamos ver o capítulo 3 e 4. E amanhã, sexta-feira, a gente encerra com o capítulo 5 e 6. Tá bom? Eu já vou entrar direto, porque hoje tem bastante coisa para falar. Eu vou ler, então, o capítulo 3 e a gente fala, ou melhor, eu vou ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Bom, vamos ver o que o Senhor nos direciona. Amém? Para que a gente não perca tempo, para que a gente otimize o nosso tempo, sempre levando a palavra de Deus, semeando Jesus Cristo, né? Para que ele cresça no seu coração e frutifique através da tua família, dos teus vizinhos, dos teus colegas de trabalho. Amém? Então, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. É isso que eu vou ler agora, tá bom? Os deveres dos bispos e dos diáconos. Eu lembro que no início eu falei que eu não tinha bem certeza se eu ia falar sobre essa função, porque bispos e diáconos são coisas mais direcionadas para as pessoas que trabalham na igreja, mas é que tem coisas aqui dentro que a gente pode trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso convívio com amigos, com colegas, com parentes. Então eu li e eu acho importante a gente falar sobre isso também. Claro que eles falam, né, levando para dentro da igreja. E claro que a gente também vai ter esse tipo de atitude dentro da igreja também. Mas são coisas práticas. Lembra que eu falei ontem muito em práticas, da gente praticar, ouvir e começar a colocar em prática.
Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como é que a gente manifesta essa fé? A gente manifesta essa fé praticando. Como é que eu pratico isso, Karen? Tu pratica aquilo que tu ouviu, tu faz. Ah, mas antes, um exemplo, antes eu mentia. Agora eu não minto mais. Tu estás colocando em prática aquilo que tu aprendeu, aquilo que a gente sempre aprendeu desde pequeno, mas acaba, né, que o convívio, o mundo, acaba dizendo que é só uma mentirinha, não dá nada, não tem problema. Tem problema sim, tem problema sim. Lembra das outras conversas que nós já tivemos? Se tu não tá lembrado, retoma lá, dá uma olhada, que tu vai ver. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Pecado é pecado, não é que tudo é pecado, não, desculpa. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Mentir é pecado, roubar é pecado, matar é pecado. Se eu olhar esses três, eu vou achar que matar é muito mais grave. Para Deus, não. Para Deus é igual, para Deus é a mesma coisa. Tu tá pecando, tu tá devendo. Entende? Tu tá devendo. Não importa se são R$5 que tu deve ou 5.000. Para Deus não tem essa diferença, tu tá devendo. Então não existe pecadinho e pecadão, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os deveres dos bispos e dos diáconos. Onde é que nós estamos? Nós estamos em 1 Timóteo, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso é Paulo perguntando. Não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do inimigo. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Capítulo 4. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê tu o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, irmãos? Aqui a gente encerra o capítulo 4. Então, a gente acabou de ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de 1 Timóteo. Lá no capítulo 3, fazendo um resumo geral, assim, ele fala basicamente sobre liderança e o crescimento na fé, né? Estes capítulos mostram os líderes da igreja que devem viver e ensinar, como todos podemos crescer na fé com prática e exemplo, sempre com prática, porque sem prática tu não absorve todo o conhecimento, porque uma coisa é tu ter o conhecimento teórico, e daí agora eu te dou um exemplo. Eu estou cursando curso técnico em enfermagem, já estou fazendo os estágios. Eu passei 3 anos tendo aula teórica, toda a parte teórica do técnico em enfermagem. Passei 3 anos lendo, relendo, fazendo prova, faz isso, faz aquilo, alguma que outra aula presencial não. Para a gente fazer assim as coisas, foram poucas aulas laboratoriais. E agora eu estou no estágio. No estágio, eu estou vendo na prática aquilo que eu aprendi na teoria. E é diferente, gente, é muito diferente. Tu sabe, tu lê, tu pega uma ampola de injeção, aí tu puxa, aí tu faz, aí tu vai, o bisel tem que estar para tal lado, aí tu aplica, aí tu aperta, não pode trocar de mão, tem que segurar com a mesma mão. Uma coisa é tu tá lendo e outra coisa é tu tá lá com o paciente na tua frente e tu ir fazer a aplicação da injeção nele. É diferente. É diferente. Então, assim, ó, é preciso da prática.
É preciso que a gente saia da nossa zona de conforto, de só ler e aos domingos na igreja, chega em casa e lê, para aqueles que ainda leem, porque a maioria chega em casa, atira a Bíblia num canto e nem lê durante a semana, né? Eu até comentei com vocês que até eu já andava meio preguiçosa de levar a Bíblia para o culto, porque a gente chega lá, tem os telões, tem a facilidade dos telões agora, aí a gente não precisa estar carregando a Bíblia, né? A gente acompanha dos telões, mas é que se tu ficar só acompanhando dos telões, tu nunca vai aprender aonde que fica Timóteo dentro da Bíblia, tu não vai aprender a manusear a Bíblia. Então, é diferente a parte teórica da parte prática. E aqui Paulo insiste, e eu tô me tornando chata já em falar prática. Nós temos que praticar a nossa fé. Temos que praticar a nossa fé. Fé é algo em ação, não é algo parado. Fé é algo que está sempre em movimento, não é algo, sabe? Não combina a fé com algo parado. Tem que estar em movimento, tem que estar na prática, tem que estar aprendendo. Então, o capítulo 3 resume isso, né? Que a gente pode crescer na fé com a prática e os exemplos que nós podemos ter dos nossos pastores, daquelas pessoas que nós conhecemos que são firmadas na fé, que conhecem a palavra, né, que tentam cumprir, que tentam se parecer com Jesus, né? A gente sempre tem que ter esses filtros, né? Não é se parecer com qualquer um. Não, eu não quero me parecer com qualquer um. O meu alvo, o meu foco é Jesus. Então, para eu conversar com uma pessoa e ter uma pessoa que possa me aconselhar, conversar comigo, eu tenho que saber que essa pessoa está trilhando o mesmo caminho que eu, que o foco dela, que o alvo dela é Jesus também. Porque senão daqui a pouco ela vai me explicar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu quero seguir, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu quero ser, com quem eu quero ser, com quem eu quero me parecer. Entende? Paulo fala sobre como devemos ser líderes na igreja. Os bispos, os pastores, os diáconos, eles devem ser pessoas honestas, pacíficas, com boa conduta e com uma fé firme. Também devem cuidar bem da sua própria família, porque isso reflete como eles vão cuidar da igreja. Por isso que eu achei interessante de trazer, porque, gente, quem é que não quer ser uma pessoa honesta? Uma pessoa pacífica, com boa conduta, com fé firme, tu ter certeza naquilo que tu acredita. De novo eu repito, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se tu quer que a tua fé seja acrescentada, mais fé, se tu acha que tu não tem fé suficiente, vai procurar na Bíblia, tu vai ter que ler, tu vai ter que começar a ler, tu vai ter que te dispor a entregar tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus, a ler a palavra, a procurar uma rádio que tragam boas músicas, bons louvores, para que isso comece a se impregnar dentro de ti. E daí, quando tu enche disso, o que tu vai transbordar? O que tu vai exalar? Tu vai transbordar isso, tu vai exalar isso, coisas boas, palavras de afirmação, palavras de conhecimento. Entende? O que a gente aprende aqui no capítulo 3? Que a liderança cristã é servidora e não autoritária. Se dentro da tua igreja existe autoritarismo, alguma coisa está errada, começa a orar, começa a perguntar, tenta conversar com o teu pastor, tenta conversar com a tua pastora, porque a autoridade que nós temos vem de Jesus. E a autoridade de Jesus nunca foi autoritária, muito pelo contrário, né? Ele bate a porta e pergunta, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei.
Mas se tu não quer abrir, Jesus não vai entrar. Ele não é autoritário, ele não te obriga a nada. É tu quem decide se Jesus entra ou não. Ai, minha irmã, que tu decida que Jesus entre. Em nome de Jesus. A gente aprende também que a vida pessoal mostra se alguém está pronto para liderar ou não, que a fé deve se mostrar em atitudes que edificam os outros. E aqui no capítulo 3, eu separei aqui, que eu achei muito lindo, o último versículo do capítulo 3 de 1 Timóteo. Eu vou repetir ele, tá? Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E daí eu comecei a pesquisar, mas eu quero entender isso para explicar para os meus ouvintes, para explicar para o pessoal. E o que veio? Veio que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Daí eu vou explicar parte a parte, tá? Diz assim: grande é o mistério da piedade. Paulo está confirmando que a fé cristã contém algo grandioso e profundo, um mistério revelado por Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Piedade, aqui tem o significado de devoção a Deus, e não apenas de boas obras ou de boas ações. Ou seja, o maior segredo da fé verdadeira é a pessoa de Cristo. Número 2, aquele que se manifestou em carne. Eu creio que se refere à encarnação de Jesus Cristo. Deus se tornando humano, porque sim, Cristo deixou a glória celestial e veio ao mundo como homem. E daí, há um tempo atrás, eu estava conversando com uma das minhas tias, e eu e ela comentando, né? A grandiosidade, a grandeza, o poder, a força de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. E de repente Jesus se decide que ele vai vir ao mundo como homem. Imagina o tanto de poder, porque, né, ele participou da criação de todas as coisas, é muito poder, é muita glória, tanto que Moisés teve que virar o rosto naquela fenda, porque ele não podia, Deus ia só passar por ele, porque senão ele não aguentaria, né, ver a glória do Senhor. Então tu imagina tudo isso, todo esse poder, toda essa concentração de poder, de autoridade, de força, de amor, de tudo, ter que caber dentro de um casulo de um ser humano, né? Um corpo de carne e osso. Imagina isso, gente. E ele se dispôs a fazer isso, de deixar toda a glória dele, de deixar toda a força, o poder dele e vir à terra de carne e osso, igual nós. Então aqui é manifesto a carne. Quando Jesus Cristo vem encarnado em carne e osso, como um ser humano. Ele foi justificado em espírito. Significa que o Espírito Santo confirmou a sua justiça e divindade, especialmente em sua ressurreição, que também vimos isso lá em Romanos 1:4. Romanos capítulo 1, versículo 4.
Embora rejeitado por homens, foi declarado justo por Deus. Quantos homens ainda hoje rejeitam a Jesus? Mas, independente disso, ele é justo por Deus. Foi declarado justo por Deus. O quarto, ele foi visto dos anjos. Os anjos testemunharam sua vida, seu ministério, sua ressurreição e ascensão, mostrando que a obra de Cristo foi observada também no mundo espiritual. Também, porque ela foi observada primeiro aqui por nós, pelos seres humanos, que entregamos ele e que pedimos a crucificação dele, né? A quinta, ele foi pregado, né? As boas novas foram pregadas entre gentios após a sua ressurreição. A mensagem de Cristo se espalhou para todos os povos, não só para os judeus e gentios, mas para o mundo todo. Ele veio para o povo dele, para os judeus, e de repente, com certeza já estava nos planos dele, ele já quis alcançar os gentios, e dos gentios ele já quis alcançar nós, e já quis alcançar o mundo inteiro. Crido no mundo é a resposta de fé que nós que cremos demos à pregação do Evangelho. Recebido acima na glória é o ápice do ministério de Jesus, sua ascensão ao céu, onde ele está exaltado e ele está exaltado à direita de Deus Pai, sentado e exaltado à direita de Deus Pai. É como um resumo poético, né, do Evangelho, que mostra quem Jesus é, o que ele fez, como foi exaltado, e Paulo chamou de mistério, porque antes estava oculto, mas agora está revelado totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que lindo isso, né? E tudo por amor de nós. Tudo por amor de nós. E eu fico pensando, tantas pessoas que ainda não entregaram o seu coração para Jesus, que ainda não creem em Jesus. Maior evidência, sabe? É onde nós temos maior número de comprovações históricas de tudo, né? Tanto para a ciência, quanto para a medicina, quanto tudo comprova a vinda de Jesus, ele ter estado aqui conosco. E mesmo assim tem pessoas que não aceitam ele ainda. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu creio que o Espírito Santo está operando e vai conquistar também, em nome de Jesus. E temos o capítulo 4, que o capítulo 4, deixa eu pegar aqui as minhas anotações do capítulo 4. Paulo alerta que algumas pessoas ensinarão coisas erradas, mas devemos permanecer firmes na fé. Ele fala sobre a importância de orar, jejuar e praticar a fé com dedicação. Ensina que os líderes e cristãos devem ser exemplo no falar, no viver, no amor e na fé. Ali Paulo alerta, né, sobre os falsos ensinos que impunham regras humanas, dizendo que certos alimentos e casamentos deveriam ser evitados, para que se pudesse alcançar a santidade. Mas Deus criou todas as coisas, e criou todas as coisas boas, e o que importa é recebê-las com gratidão, em ações de graças a Deus. A fé verdadeira, meu irmão, minha irmã, não está baseada em restrições externas. Ah, tu não pode fazer isso, tu não pode comer aquilo, tu não pode, assim tu não pode, assim tu não deve, assim não.
A verdadeira fé, ela está preocupada com um coração agradecido a Deus. Porque é isso que Jesus, que Deus Pai, olha para nós. Ele procura um coração agradecido, um coração verdadeiro, um coração que erra sim, porque somos pecadores, porque somos humanos e a nossa natureza tende sempre a querer o mal, a deslizar para o lado do mal. Mas se nós nos arrependermos, se nós pedirmos perdão, Deus, através de Jesus, é fiel e justo para nos perdoar. Porque quando Ele nos olha, Ele enxerga primeiro Jesus. O que Jesus, o Filho dele, fez por amor de nós. Amém? E o que nos torna puro não é o que está dentro do prato, mas o que está dentro do nosso coração. É isso que importa para Deus. É o que está dentro do nosso coração, do meu coração, do teu coração, e o que a gente faz com isso. Porque não adianta tu ter um amor imenso pelas pessoas, pelos animais, sabe? Se tu não colocar na prática isso. Precisa praticar o amor, precisa conhecer a palavra. A gente precisa desse tempo com Deus. Porque nós sabemos quem Ele é, o que Ele fez. E nós precisamos ser conhecidos dele também. Nossa, eu morro de medo aquele versículo, aquela parte que diz, né, que mas em teu nome eu curei, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus te olhar e dizer assim, mas e quem tu é? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Amém, irmãos? Aqui a gente encerra o capítulo 3 e 4 de 1 Timóteo. Amanhã vai ser o capítulo 5 e 6 e encerramos 1 Timóteo daí. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que você esteja sendo, assim, bom, né? De estar conhecendo a palavra, essa parte de Timóteo, com tanto amor que Paulo exorta e ensina Timóteo a fazer as coisas certas dentro dos caminhos, dentro daquilo que Jesus quer que nós façamos. O nosso WhatsApp para contato é o 54-99670-8990. Entre em contato conosco e me diz lá o que tu tá achando, se tu tá gostando, o que tu quer ouvir, o que tu não gostou muito, o que tu acha melhor que a gente não fale mais, que a gente vai se adaptando, tá bom? Quero orar por ti hoje. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos convence para que essa palavra não fique só na teoria, no ouvir, mas que nós possamos praticá-la, Senhor. Que nós sejamos ousados na Tua palavra, Senhor. E que nós saiamos, que nós façamos a diferença, que nós realmente sejamos sal na terra. E sal na terra, começando aqui pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha filha, e você pela sua família, pelos de perto, pelo seu vizinho, pelo seu colega. Amém? Que nós tenhamos essa ousadia em amor, por Jesus Cristo, para fazermos a diferença, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que tu tenha gostado. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Deus abençoe.